Como? Bom dia, seja bem-vindo ao canal Força Educação. E hoje eu quero tratar um pouquinho sobre essa personalidade que apareceu nacionalmente, até mundialmente, no Brasil, através do programa MasterChef, o chefe de cozinha Henrique Fogaça. Bem, Henrique Fogaça, como vocês viram nas imagens iniciais, fez uma viagem ao Vaticano no mês de junho. E nessa oportunidade, ele causou diversas polêmicas, sendo a grande e principal o fato de ele ter batido uma foto com duas freiras, duas senhoras, em que na foto ele aparece com uma camisa estampada com um beijo, com duas mulheres vestidas de freiras também, e embaixo está escrito em inglês blasfêmia. Essa postagem ele fez no Twitter, né, junto com essa filmagem aí que eu mostrei para vocês, um pedacinho, em que ele debocha, ele zomba da fé católica, ele fala da caixinha de Pio X, ele diz que a fé católica nada mais é do que um meio para a obtenção de recursos financeiros e lucros. E foi duramente criticado, inclusive pelo padre que gosta muito também de holofotes, o padre Fábio de Mello. E ele apagou o Twitter. Pouco depois ele colocou novamente e disse que não era crime ser homossexual. Se haveria crime no que ele havia feito, de fato há. O crime de intolerância religiosa. Mas esse vídeo eu não vou falar sobre isso especificamente. Eu vou falar do desenvolvimento da vida do senhor Henrique Fogaça após esse episódio. Após esse episódio, ele ganhou na justiça o direito de ser síndico do seu prédio, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. E por que eu digo que ele ganhou na justiça? Porque foi uma batalha judicial de mais de 8 meses. Só que no momento da vitória, no momento que para muitos seria o momento mais esperado, ele estava sozinho, sem sua esposa. Pior do que isso, no dia seguinte foi anunciado o fim do casamento do senhor Henrique Fogaça com a engenheira química. E essa notícia não foi a única. No mês de julho, ele sofreu um acidente relativamente grave, em que ele caiu da sua moto e veio a quebrar duas costelas, fraturar um dedo da mão, além de algumas raladuras na mão e no joelho. Não obstante isso, na última semana, Henrique Fogaça novamente deu entrada no hospital, no qual ele tinha feito as cirurgias referentes às costelas quebradas, e descobriu que estava com pneumonia. Senhores, com Deus não se brinca. E também não se brinca com a fé das pessoas, não se debocha delas. A própria televisão Bandeirantes chamou Henrique Fogaça e, segundo dizem alguns sites jornalísticos, teria pressionado ele a fazer uma declaração pública pedindo desculpas, o que afinal ele fez, dizendo que ele não estava errado, que apenas ele tinha batido a foto com as duas senhoras a pedido das mesmas. Contudo, pessoal, é muito triste a gente viver num país que ainda convive com a intolerância religiosa. E que aqui neste canal nós vamos estar sempre denunciando a perseguição ao cristianismo. Sim, eu escuto muitas pessoas falando de perseguição ao Islã, mas eu não verifico isso no Brasil. Eu vejo postagens individuais de uma pessoa ou outra reclamando do tratamento preferencial à religião muçulmana, mas eu não vejo ninguém, nenhuma personalidade, nenhum site, nenhum jornalista falando mal do islamismo. E eu vejo muita gente defendendo a religião islâmica da islamofobia, mas eu não vejo ninguém falando da cristofobia, e que é crescente, inclusive no Brasil. E principalmente por motivos das eleições de 2018. Muitos cristãos evangélicos, católicos, têm sofrido grande perseguição por conta da sua fé.
e é associado a práticas de intolerância. Quando nós sabemos que no nosso país os cristãos são os maiores provedores de tolerância. Inclusive, é bom que se diga que a fé cristã também é a força motriz de uma série de ações beneficentes. Arrecadação de alimentos, doação de colchões, mantas, roupas, agasalhos para pessoas desabrigadas. E isso não é associado ao cristianismo. Triste do nosso povo que é vítima dessa campanha panfletária contra o cristianismo. Mas nós não devemos perder a fé. Nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. Estamos vivendo realmente um momento muito difícil, um momento que antecede a subida ao poder do anticristo, e precisamos estar alertas. Não vai ser com conversinhas, com palavras obtusas, grosseiras, ou mesmo agressões físicas que nós devemos nos calar, mas antes nos irmanar na defesa do cristianismo. E é muito importante nós promovermos um conjunto de ações em que sejam isoladas as posturas que denigrem o cristianismo. Que posturas são essas? Primeiro, relatar quando nós somos vítimas de perseguição ou de injustificada ofensa. Teve o caso do padre Marcelo, que sofreu uma agressão em público, e nós cristãos desejamos verdadeiramente que as autoridades façam uma perseguição criminal e também penal dos envolvidos, pois eu não acredito que somente aquela senhora pudesse estar envolvida nesse ato. É preciso uma investigação. Segundo, é preciso nós começarmos a observar pessoas que estão constantemente denegrindo a imagem dos cristãos, seja por motivos políticos, seja por motivos religiosos. E sempre devemos parar de dar audiência e o nosso dinheiro a essas publicações. Devemos nos afastar dessas pessoas, pois, segundo a própria Bíblia, quando Jesus enviou os 70 de 2 em 2, ele disse que quando chegarem numa cidade, esses dois discípulos de Cristo deveriam anunciar o Evangelho, e na casa em que fossem recebidos deveriam lá permanecer e comer lá e lá ficar. Mas se na cidade, apesar de anunciar o Evangelho, não fossem ouvidos, não fossem atendidos, deveriam, ao sair da cidade, bater a poeira dos pés, pois nos últimos tempos, na volta do nosso Senhor, teria-se mais misericórdia com Sodoma e Gomorra do que com essa cidade. Então, este é o canal Força Educação, sempre a favor do cristianismo, acima de tudo. O cristianismo, a minha fé, não tem discussão. Ela é acima de todas as coisas. Política, ideologia, profissão, qualquer coisa está abaixo da minha fé. Pois foi através de Cristo que eu tive uma nova vida, foi através de Cristo que eu constituí minha família, foi através de Cristo que eu acredito que eu vou encontrar a salvação da minha alma. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos crescer juntos. Muito obrigado.